Então, primeiramente, o que é Python? Python é uma linguagem de programação, então é como se fosse, sei lá se você já ouviu, mas C++, tem JavaScript, tem Java, que pra mim era toda a mesma coisa, eu falava Java porque eu achava legal abreviar o JavaScript, mas meu irmão que mexe com programação, ele sempre falava que não tem nada a ver uma com a outra, que elas são linguagens diferentes, mas enfim, é só e o Python é uma linguagem. Então, a mesma forma que você fala em português, você fala em inglês, você vai falar em Python. Então, você tem que colocar os termos que o Python entende para que ele consiga rodar aquela função, aquele comando que você quer que ele execute. O Python você consegue executar ele dentro de um notebook, dentro de um caderno, né? Sei lá se essa é a ideia em português, mas é um notebook. O Kaggle é um serviço que oferece esses notebooks de graça. Então você só vem, cria sua conta e você consegue, você tem essa célula aqui que você vai digitar os comandos e é onde ele vai executar tudo e vai fazer toda a tarefa para você, ok? Então, sem mais delongas, bora lá já criar os dados do nosso orçamento. A partir de agora a aula vai ser mais objetiva, ok? Eu só queria dar essa introdução. Então, primeiro vamos criar os dados do orçamento. Em Python, uma variável é um nome que guarda uma informação. É tipo, pensa em cada variável como uma etiqueta num pote. Você tem lá o nome do cliente, o tipo de serviço, quantidade, preço e o que mais você quiser colocar. Quando o código crescer, que você começa a digitar, aí você edita aqui a primeira linha do código, aí depois você edita a segunda linha do código, a terceira, e alguns códigos vão ficar enormes, 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 enormes. E aí, ao invés de você depois ter que vir aqui procurar, ai, nossa, o que que eu fiz? Ou será que eu mudei? Não sei o quê. Você faz o que chama-se de variável. Então, se você tem o número 10 que você quer manter, aí você fez alguma coisa lá, falou que tal pessoa é 10, e aí tal, 10, e aí na outra linha 10. Ao invés de fazer tudo isso, e você ter que lembrar depois o número, ficar procurando qual que é o certo, porque aí embaixo vai ser um número diferente, você pode colocar aqui, por exemplo, quantidade igual a 10. A gente definiu essa variável quantidade e atrelou o valor 10 a ela. Então lá embaixo, toda vez que a gente usar essa variável aqui de quantidade, ela vai trazer para a gente o número 10, ok? Então, primeiramente, vamos definir aqui algumas variáveis. Então, nossa primeira variável, nome cliente Marina, serviço, enfim, você consegue ver aqui. E como você consegue ver, Marina está entre aspas. Marmitas executivas está sempre aspas. Isso significa que esse termo todo aqui ó, é um string. Um string é como se fosse a tradução para texto. Então, essa é a forma que o Python abre e vê que é texto. É que nem a gente como humano, olha alguma coisa, tipo, e sabe que é um pedaço de papel que a gente consegue pegar ali e rasgar, ou a gente vê algum outro arquivo que está no digital, que a gente já não consegue pegar fisicamente porque ele é digital. Então, o Python vai ler isso daqui como uma string e vai ler isso daqui como um número. O interessante dessa parte aqui, ó, para você que não entende nada de programação, que nem eu há pouco tempo atrás, que estou aprendendo tudo, essas cores eu não mudei. Essas cores é propriamente do sistema quando você está aqui no notebook falando em Python. 12, 28, 15, tá vendo que tá tudo em verde? É porque ele considera o verde como um número. O igual aqui é formar a função, né? Da variável, atrelar a variável. E o string ele fica em vermelho. Então não é porque é o número que vai ficar uma cor diferente do texto. Tanto é que aqui embaixo você também tem número e ele está em vermelho. Isso porque ele está dentro do string. Então isso é muito importante, é um dos fatores mais importantes porque isso quebra muito o código. Se eu venho aqui e coloco esse 12 entre aspas, ele vira um string. E não precisa ser aspas, tá? O Python ele aceita tanto aspas quanto a apóstrofe. Então os dois são a mesma coisa. Se eu usar aspas ou apóstrofe, ele vai considerar como um string. O mais importante disso é que a diferença principal é que se você tiver alguma coisa que vai fazer um cálculo, que é o que nem a gente vai fazer aqui, se você pegar o 12 mais 5, você vai conseguir obter um total de 17.
Agora, se você pegar o 12 entre strings, você basicamente está falando para o notebook calcular texto mais 5. O resultado vai ser um nó na cabeça dele, entendeu? Vai dar erro, porque não tem como você calcular um texto com um número. É por isso que a gente faz essa divisão de o que a gente usa entre aspas e o que a gente usa sem as aspas. Uma vez que você tem na célula o que você quer rodar, ou você pode clicar aqui, ó, nesse executar, na verdade ele vai iniciar o sistema, tá vendo? E aí depois ele já vai ficar iniciado, vai contar um tempinho aqui, e aí já tá rodando, tá vendo? Então, como aqui eu não coloquei nada para mostrar o resultado, ele simplesmente armazenou tudo isso daqui dentro do próprio sistema dele, ok? Então, feito isso, a gente vai passar para o próximo passo agora, que é transformar esses dados em cálculo. O orçamento ele precisa ter pelo menos um subtotal e um total. O subtotal é a quantidade vezes o preço unitário. Então, essa daqui vai ser o que a gente vai utilizar na próxima. Então, subtotal vai ser igual a quantidade vezes o preço unitário. E depois a gente vai somar a taxa de entrega. Então, aqui o Python funciona como uma calculadora, mas com uma vantagem. O cálculo fica salvo já na receita, entendeu? Então, ao invés de você ter que fazer toda vez aquele mesmo cálculo, isso daqui já está salvo na memória dele, já está salvo na cabeça. Então, se eu mudar a quantidade de 12 aqui para 20, ou o preço aqui de 28,50 para, sei lá, R$ 31, eu não preciso refazer a conta manualmente. Eu rodo a célula de novo aqui e o resultado ele muda, porque eu mudei a variável lá em cima. Então, essa é a maior vantagem, entendeu? Eu não preciso vir aqui em algo que já está definido. Por exemplo, meu subtotal deu 150 e a taxa de entrega era 40. Aí eu resolvi mudar aqui em cima, aí eu tenho que voltar aqui, porque aqui mudou e aqui também. Não, uma vez que você definiu variáveis, você só vem e muda aqui a variável que você quiser. Você muda o nome do seu cliente, você muda a quantidade, e isso vai automaticamente já refletir, porque aí ele já não está mais pensando nesses termos aqui. Ele já está pensando aqui, ó, que quantidade é isso aqui. Ele até marca para você, tá vendo? Porque ele entende como uma busca. E aí o preço unitário é isso aqui. Então ele está considerando o valor atrelado a essa variável para fazer essa soma, esse cálculo. E aí esse é o começo da automação. É tirar da cabeça uma tarefa. Tá, agora eu vou te mostrar um negócio que, nossa, costumava me irritar muito quando eu comecei a aprender, que é, tá, como que você sabe que deu certo isso daqui? Porque você vem aqui, clicou no play, ele fez isso, e aí, deu certo ou não deu certo? Você vem aqui, clicou aqui para ele executar, às vezes ele dá uma travadinha mesmo, às vezes ele demora, mas aí quando ele executa ele tem um númerozinho aqui dentro, tá vendo? Então, ó, esse eu executei o 2, se eu vier aqui clicar nele, ele vai ficar o 5, e aí aqui, se eu clicar e executar ele for, aqui vai ficar o 6. Então isso é uma boa base para você saber se realmente executou. Mas como que você sabe que realmente executou? Não tem nada aparecendo aqui. E isso costumava, pô, me afetar também, confesso. Para isso que existe um comando em Python que você coloca para enxergar o que foi gerado daquilo que você fez, que é o comando print, que em inglês é imprimir. Então você basicamente está printing on screen, que significa que você está imprimindo na tela o que foi dito ali daquele prompt que você mandou. O print, ele é, que o print é assim, né? O print, ele é a saída mais simples de um programa. Ele escreve algo para um humano ler. Não é porque tem linguagens diferentes. Tem uma linguagem, tem um comando que imprime pro computador ler e tem um comando que imprime para nós humanos conseguimos ler. Mas aí é como se fosse só dado ali na tela que não fica guardado na memória, entendeu?
E aí primeiro eu vou imprimir um título e algumas linhas separadas, então isso ajuda a conferir, né, se os cálculos estão certos, antes de mostrar a mensagem final, que é aquilo que eu estava te falando, como é que você vai realmente saber se está certo. E aí quando você está aprendendo, é muito importante, porque eu usava print o tempo inteiro, qualquer teste que eu queria fazer, eu usava o print, porque se eu não uso, eu não consigo saber o que está rolando. E aí me incomoda, porque eu não sei se deu certo, se deu errado. Então, essa prática é bem legal de você sempre adquirir. É até bom, porque esse é um hábito muito importante. Você não tentar fazer tudo bonito de primeira. Vai ficar tudo bagunçado mesmo, depois você vai arrumando. E aí você, mas tipo, mostra os dados, confere o subtotal, confere o total, enfim, só confere as fórmulas que você está colocando ali. É a mesma coisa, eu gosto bastante de fazer algumas comparações. Você vai ver que eu faço bastante comparações à cozinha, né? Eu trabalhei como chefe por 7 anos, então vários termos de cozinha aí eu gosto de tentar simplificar com eles. E isso é como se você fosse provar um molho antes de servir o prato. Então, só para garantir que realmente você está testando esse pedacinho por pedacinho aí. Então, se a gente colocar aqui nesses outros termos, a gente pode usar 3 prints para conferir algumas coisas. Então, a gente pode falar print conferência do print subtotal, subtotal, não, subtotal e o print total orçamento. Qual que é a diferença daqui? Tá vendo que esse daqui tá em strings porque tem aspas e esse daqui não tá? Quando não tá em strings é porque ele tá referindo, ó, no Kaggle, novamente, ele mostra aqui, ó, fica muito mais fácil visualmente de você ver onde que esse valor aqui está sendo referenciado. Então, o print, quando você coloca só sem as aspas, ele vira a variável. Então, você está referindo a variável. Então, nesse caso, estaria imprimindo quantidade vezes preço unitário. Aqui, entre aspas, ele virou um string. Então, ele vai imprimir exatamente isso aqui. Então, se a gente pegar aqui e colocar qualquer coisa, vamos lá fazer um clichê, né? Se inscreve no canal. E aí você vem aqui e executa. Olha lá. Se inscreve no canal. Exatamente como eu escrevi dentro de string, porque ele vai entender que é isso que eu tô falando. Tá vendo? Se eu escrever aqui, se inscreve no canal, ele vai até mudar de cor a hora que eu deletar o aspas. E eu colocar para executar, primeiro que o nome tá tudo separado. Então ele vai procurar aqui, sei lá o que ele vai procurar, umas 4 variáveis diferentes, mas todas intercaladas dentro do mesmo comando, entendeu? Ah lá, aí ele falhou. E geralmente ele explica o porquê que ele falhou. Aqui ele está falando, ó, invalid syntax. O syntax nada mais é do que formatação. Então, formatação está falando que a linguagem está errada. Então, aqui ele está falando, isso daqui não é o certo. Às vezes ele até dá algumas dicas para você. Perhaps you forgot a comma. Tá perguntando se você talvez esqueceu uma vírgula, mas que não é o caso aqui. Não é porque ele te dá dicas que ele vai acertar, né? Então você tem que prestar atenção nisso aí. Agora, se eu pego aqui e mudo esse print, coloco, vamos tentar serviço. Eu pego e coloco serviço. Tem que estar igualzinho que está escrito ali. Imprimo marmitas executivas. Por quê? Porque a gente definiu a variável aqui, executou, então ele guardou na memória que a variável serviço é igual a o string marmitas executivas. Por isso que ele imprimiu aqui marmitas executivas. Bom, então, esse exemplo, eu vou só imprimir esses 3 aqui para você ver exatamente. E você também consegue executar clicando em Ctrl Enter, tá? Se for mais fácil, eu gosto dos atalhos. Então, a gente tem aqui de onde vieram esses valores. Bom, conferência do orçamento, entre aspas, ou seja, virou um string. Foi exatamente o que você falou para ele imprimir. Isso ajuda quando você quer fazer, tipo, você quer obrigatoriamente escrever alguma coisinha para sair num formato que você quer. Então é legal você fazer assim. Aí imprimir o subtotal. O que é o subtotal? O subtotal, agora a gente vai fazer uma escadinha.
Subtotal, ele chegou aqui e referenciou esse subtotal. Chegou no subtotal, ele tem mais outras duas variáveis aqui. Então, a variável quantidade é 12 e a variável preço unitário é 28,50. Se você pega na calculadora e multiplica, pode pausar o vídeo e multiplicar agora, que eu não vou fazer isso porque não está pegando a tela da calculadora. Mas se você fizer isso, muito provavelmente vai ser esse número aqui, porque é essa conta que está fazendo. O total do orçamento vai ficar mais fácil da gente checar, porque é o mais, né? Aí fica mais fácil. Então, mesma coisa aqui. Total orçamento vai ser igual ao subtotal, que seria esses 342, mais a taxa de entrega. Taxa de entrega é 15, então ele somou 342, que já é do subtotal, mais a taxa de entrega 15, que deu 357. E aí, isso daqui, você usar o print não afeta em nada o que você definiu de variável, do seu sistema. Então, toda vez que você quiser conferir se alguma coisa tá certa, faz sentido, usa o print, que aí você vai conseguir verificar certinho ali na tela. Às vezes, o que pode acontecer é você... Deixa eu fazer um restart aqui das células. Ó, então, eu fiz um restart das células. Você pode só vir aqui. O que acontece? Ele tira isso da memória dele. Então, ele não está mais com isso daqui armazenado. Então, se eu vier aqui e clicar para executar isso, tá vendo? Ele imprimiu conferência do orçamento, porque tá entre strings aqui falando exatamente o que ele tem que fazer. Não tá referindo a nenhum outro, referindo. Pode zoar aí, não ligo. Ele não tá fazendo referência, vou pelo caminho mais seguro. Ele não tá fazendo referência a nenhum outro aqui em cima, nada disso. Ele só tá jogando realmente exatamente o que você coloca escrito. Então, sai aqui conferência do orçamento. Aí, a hora que ele chega em print subtotal, o subtotal, tá até explicando aqui embaixo, lembra que ele sempre fala? Ele mostra uma setinha onde deu erro, então ele nem chegou no terceiro, então ele mostra uma setinha onde deu erro e aí ele explica o possível erro. E aí tá falando, name subtotal is not defined. Então significa que essa célula aqui nunca foi executada. Lembra que eu disse que mostra os numerozinhos quando é executado? Então aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui tem 1. Então só essa foi executada. Aí agora entra a parte mais útil da aula para esse nosso objetivo, né, que é mandar o orçamento para o cliente. Então vai ser o f-string. Uma f-string é um texto que consegue receber valores de variável dentro dele. Então aqui a gente tinha conferência do orçamento. Então se eu pegar aqui o print, abrir o parênteses, que essa daqui é a formulazinha do print, ok? Tem que estar dentro do parênteses. E escrever aqui, novamente o clichê, né? Se inscreve no canal. Se inscreve aí. E aí você clicar aqui, executar, você vai ter o se inscreve no canal. Inclusive, se você clicar várias vezes, ele vai contando, tá? 9, 10, 11, mas isso aqui não afeta nada, só para você saber quantas vezes rolou. E aí você tem se inscreve no canal. Aí digamos que você quer falar para a pessoa se inscreve no canal 342 vezes. Você vai chegar aqui e vai falar se inscreve no canal. O que é 342? 342 é o subtotal. Então você vai falar se inscreve no canal. Para variáveis, a gente usa chaves, tá? Então, dentro de chaves, vai fazer referência a uma das variáveis. Então, você pode usar subtotal. E vamos dar o erro. Antes de eu executar, você acha que vai, baseado no que você já viu até agora, que vai dar certo, que vai dar errado, vai dar erro, o que vai acontecer? Explodir o PC. Ah lá, não deu erro. Mas ele saiu como um subtotal assim. Por quê? Porque tudo que está dentro, a essa altura você já sabe, tudo que está dentro de aspas vira um string. Então não tem como eu referenciar e pegar um valor dinâmico para colocar dentro do texto que eu quero planejar. Eu tenho sempre que fazer assim, ó, uma linha com um, outra linha com outro. Não. É aí que entra essa parte importante do f-string. Então o f-string ele permite que você mescle uma na outra. E como é que a gente faz isso? Simples. O f
string. Se você usar um cliquezinho na cabeça que isso daqui já é o string, se você quiser transformar isso num f-string, o que que você faz? Você adiciona um f. Ele vira um f-string. Tá vendo que ele até mudou de cor? Então aqui estava todo vermelho, significando que é uma única string. A partir do momento que você adiciona o f, virou uma f-string. A cor mudou, ficou roxo, porque está dentro do... Então, ó, a cor mudou, deixou de ser vermelho, ficou roxo. Aí você tem aqui o texto mesclado à variável. Agora ele está reconhecendo a variável, tá vendo? Está dentro das chaves, a chave está até em cinza, que mudou a cor também. Então o Python, eu não sei das outras linguagens por enquanto, mais para frente eu vou saber, vou te falar também. Mas o Python, ele é muito visual nesse sentido das cores, então é bem fácil de te ensinar e de aprender como que cada coisa que você está vendo ali representa um valor diferente. Isso daqui vai ser o texto que está dentro do string. Isso daqui já está reconhecido como uma função, como uma variável, desculpa. Então, vai ser a mesma variável daqui. Então, se isso daqui der certo, quando eu executar, ele vai imprimir isso daqui. E aqui, ele vai pegar a referência desse valor. Ah lá, que é o que aconteceu. Tá, mas aí, e se você quiser... Porque eu falei, se inscreve no canal 342 vezes, né? Então, como é que eu faço isso? Simples, você pode só dar um espaço aqui, continuar e adicionar mais texto se você quiser. Você adiciona o que quiser aqui. E aí você executa. Pronto. E aí tem algumas formataçõezinhas, né? Que você pode usar. Por que você usaria isso? Bom, você usaria isso porque ao invés de você ter que escrever aqui toda vez 342, toda vez que você quiser se referir ao subtotal, é que 342 é só um número que você digita rapidinho. Mas se for um texto grande, por exemplo, essa variável aqui de subtotal, se ela fosse... Onde que tá? Subtotal tá aqui, né? Mas se eu estivesse usando uma outra variável, tipo a de serviço, e eu tivesse aqui, sei lá, 20 linhas, porque começou aqui e é um string que não para e, sei lá, tem 50 linhas. Ao invés de você toda vez copiar e colar isso daqui, correr o risco de errar, você sempre só referencia a mesma variável. Porque quando você selecionar essa variável, ela já vai selecionar tudo aqui, ó. Você sabe exatamente que você está se referindo a certa. Porque se você selecionar o texto, ele não vai procurar em algum outro lugar. Cadê? Onde que a gente pode checar? Vamos fazer uma outra aqui, onde a gente coloca marmitas entre... Vamos colocar marmitas executivas. E aí a gente seleciona ela, tá vendo? Ela não grifa aqui em cima, ela não faz o highlight, que nem faz quando você seleciona uma variável, tá vendo? Então isso fica muito mais fácil visualmente para a gente conseguir identificar e diminui muito os erros, o que é muito importante. Então você decide todo o conteúdo, né, toda a estrutura, e o Python ele monta tudo com consistência para você. E aí tem um truquezinho também que você consegue, tá vendo aqui, ó, que fica meio zoado. Você não vai lembrar, ok? Se você lembrar, parabéns, mas eu demorei, nossa, não sei quantas vezes tentando e aprendendo para tentar lembrar o que era isso. Mas você pode colocar aqui, ó, se você colocar 2 pontos, ponto 2F, aí eu sei, é complicado, então nem se arrisca. Mas isso daqui é um códigozinho para mostrar quantas casas decimais que você quer colocar no seu número. Então ele, obviamente, funciona com o número. Aqui está funcionando porque isso é um número. Ó, a soma foi toda feita dentro de números. Então, por isso que fazendo isso vai funcionar. E você executa, tá com 2 casas decimais, tá vendo? Agora, como a gente não está falando de valor, se você quiser tirar isso daqui e colocar... Opa, bati no end aqui sem querer. E colocar 0, o número fica inteiro, porque aí não tem nenhuma casa decimal, tá vendo? Então o que a gente está fazendo? Tá unindo tudo que a gente aprendeu aqui. Nossa senhora, deu uma travadinha agora aqui. Então a gente está unindo tudo que a gente aprendeu até agora para fazer a mensagem final para o cliente. Então a gente tem o print e a gente está imprimindo isso exatamente dessa forma, então vai sair isso daqui. Aqui é um f-string onde você vai pegar
o nome do cliente, então ele vai puxar Marina, vai mandar a mensagem, tudo bem, ó, o F-string que está dentro de aspas, segue o orçamento para serviço, aí aqui ele vai puxar o serviço, aqui. Porque aí se fosse, por exemplo, uma loja de carro ou uma oficina, e aí você tem um registro para cada um, tá vendo? Aí vai puxar certinho o que cada um tem de informação sobre si mesmo. Então você escreveu tudo isso, você executa, ó, imprimir orçamento para cliente, aí olá, Marina, que é o nome do cliente, já sai tudo assim, isso aqui é o que vai sair. Segue o orçamento para marmitas executivas, porque é o serviço. E aí você consegue acompanhar, pode checar um a um para ver exatamente o que está puxando lá de cima. Qual que é o problema disso aqui? Isso aqui está muito bagunçado. E como é que a gente deixa isso aqui menos bagunçado? A gente consegue unir tudo isso e tem uma coisa que a gente adiciona, ao invés de 2 aspas, a gente adiciona 6 aspas. E aí todo o texto que a gente quiser, a gente coloca aqui no meio, que a gente consegue mover a linha, tá vendo? Que eu estou dando Enter. Agora, se você tiver só uma em cada lado, né? 2 aspas. Se eu tiver 2 aspas assim e tiver algum texto aqui no meio, a partir do momento que eu quebrar aqui para a próxima linha, ele não vai conseguir processar aquilo. Então, por exemplo, novamente, sempre faz os testes, que aí você consegue ver direitinho e entender o que está rolando. Ó, ele dá erro, tá vendo? Porque tá falando que é unterminated string literal. Tá falando que deveria ter terminado aqui. Então, se você só dá um delete e dá um play, um execute, deu certinho. Agora, se você adiciona 3 de cada lado e dá o execute, você pode fazer também que não vai ter erro nenhum, tá vendo? Então, se você quiser sempre aí jogar seguro, fazer esse para 3 de cada lado, pode fazer. Se você clicar aqui e passar para a próxima página, tipo, sei lá, você quer fazer text aqui e tô ali embaixo. Pulei 2 linhas ainda. O que vai acontecer? Ao invés de dar erro, ele vai imprimir exatamente da forma que eu coloquei aqui, tá vendo? Então, considerando isso, se a gente pegar aquela mesma mensagem ali, ó, orçamento para cliente, olá, nome do cliente, tudo bem, segue, e assim fica até muito mais visivelmente agradável para a gente ver, tá vendo? Ó, do que assim, porque aí fica muito confuso o print, fica muita cor, fica muito, vixe, muita coisa, muita coisa. E você vem aqui e os espaços funcionam também. Então, na hora que você executa essa célula aqui, olha a diferença da formatação. Isso aqui você consegue copiar, tá? Se você quiser pegar para fazer uma comparaçãozinha. Ou copiar e colar em algum outro lugar, que essa é a parte importante. Então, ó, tem o espaço aqui, tem o espaço aqui, tá formatadinho do jeitinho que você definiu. Até mesmo com as variáveis que você tiver, aqui no orçamento, se você quiser trocar, quiser adicionar mais alguma aqui, como por exemplo, quantidade, preço unitário, taxa de entrega, e aí tem uma multa pós-horário. É tipo, sei lá, dois reais. 2. Aí você pode colocar ou 2 ou ponto 00. E aí você pode trabalhar com esse aqui também. Você pode fazer as mudanças que você quiser. Lembra sempre de executar primeiro, porque se você não executar, não vai entrar na memória do notebook, né? E aí não vai conseguir usar. E executar na ordem. Então, tipo, se você precisar aqui, essa não precisa estar na ordem, é mais fácil visualmente se tiver, né? Mas se tiver assim, desde que você execute essa primeiro e esse número aqui esteja antes daquele, aí tá tranquilo. Agora, se você executa essa primeiro, não tem como o subtotal calcular a quantidade vezes preço unitário, porque isso nunca foi definido. Entendeu? Bom, então é isso, galera. Experimenta aqui, vem cá, troca, põe Carlos. Eu tenho um outro exemplozinho aqui. Eu posso disponibilizar nos comentários se você quiser, com alguns outros valores. Posso também pensar em fazer um outro notebook aqui para vocês praticarem, ver se
vocês executando como é que fica. É isso, galera. Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Se você aprendeu alguma coisa, muito bom. Me ajudou muito mais também a reforçar tudo isso aqui na cabeça, que fica muito mais natural. E é isso. Até a próxima.